Sinbad é um perdedor fraco e feio que perde a família numa guerra terrível. Tudo muda quando ele limpa uma masmorra e ganha poder divino, então começa a detonar todo mundo por diversão. Tudo começa num mundo onde países guerreiam por riqueza e poder. Numa dessas nações, Sinbad nasce, filho de Badr, um ex-guerreiro, e sua bela esposa, Ezra. Badr, agora pai, recusa subornos do rei para voltar à guerra, pois já teve o bastante do campo de batalha e quer uma vida pacífica como pescador. Numa de suas pescarias, Badr encontra Sinbad escondido no barco e o deixa ir junto. Uma forte tempestade começa, mas Sinbad sobe em suas costas e o guia. Seguindo as direções de Sinbad, chegam a um mar calmo, e Badr percebe que seu filho tem um dom especial. Ele diz a Sinbad que o reino está pior que Gotham e o aconselha a ser o homem que mudará o mundo. Uma noite, Sinbad conta aos pais sobre um ferido chamado Darius. Eles o acolhem e cuidam de seus ferimentos. No dia seguinte, Darius acorda e agradece Sinbad e sua família. Badr permite que ele fique até se recuperar. Darius passa os dias seguintes contando suas aventuras, e Sinbad fica tão fascinado que decide se tornar o próximo Jack Sparrow um dia. Quando Darius se cura, ele tenta partir, mas guardas chegam, dizendo que ele é um espião inimigo. Ele os aniquila. Ezra grita em choque. Ao ouvir, Sinbad corre para vê-la, mas se traumatiza ao ver seu novo melhor amigo banhado no sangue dos homens que matou. Darius faz Sinbad refém no centro da cidade, e Sinbad tenta lembrá-lo que são amigos. Mas ele diz a Sinbad que é um espião inimigo que fará de tudo para cumprir sua missão. Ezra implora por ajuda, mas dizem que não querem nada com a família de um traidor. Badr chega, e todos pensam que ele agirá como John Wick para reaver o filho, mas ele se humilha e implora a Darius para libertar Sinbad. Darius recusa e tenta matar Sinbad. Badr o apunhala num piscar de olhos e diz que nunca perdoará quem ferir sua família. Pouco depois, Badr é preso por abrigar um espião. Após dias de tortura, o arrastam pela rua e o alistam à força para a guerra. Enquanto levam Badr para a guerra, ele diz a Sinbad para lutar como um homem e cuidar da mãe. Naquele momento, Sinbad entende a força do pai. Meses depois, informam Sinbad e Ezra que Badr morreu e entregam um caixão com apenas uma espada. 9 anos depois, o comandante do exército partiviano anuncia aos soldados que devem conquistar a masmorra e adquirir seu poder para vencer o Império Hain, seu arqui-inimigo. Ele os instrui a se sacrificarem pelo país, e isso os incita tanto que avançam de uma vez. A masmorra é um edifício estranho que surgiu entre os reinos de Parthevia e Rein, e ambas as nações estão desesperadas para conquistá-la. No entanto, os 10.000 que avançaram foram massacrados em pouco tempo. Enquanto isso, Sinbad está num barco com civis em pânico pela tempestade. Mas ele aponta à frente e se gaba de sua habilidade de ler e superar as ondas. Na cidade de Cantastia, uma estrangeira recém-chegada se admira com o tamanho e a vida do lugar. O cocheiro informa que o governo não tem muito a gerenciar ali, para o bem ou para o mal. Então, ladrões armados com espadas aparecem e ameaçam lobotomizá-los se não entregarem seus bens. Enquanto tentam partir um velho ao meio, ouvem a voz de Sinbad mandando-os parar, e ao se virarem, o veem canalizando sua aura no topo do portão da cidade. Sinbad diz que o mar e as pessoas são como ondas, e ao pular em direção a eles, afirma que não há onda que não possa superar. Um ladrão gigante de um olho tenta detê-lo com uma espada, mas Sinbad usa o rosto dele como degrau para saltar e dá um chute voador no parceiro. Ele salta do rosto daquele perdedor e acerta outro bandido com um Detroit Smash antes de desferir outro de seus chutes. Após girar no ar como um fidget spinner, Sinbad chuta a nuca de outro ladrão e usa movimentos de Jackie Chan para acabar com o resto. Os mercadores agradecem e perguntam se ele é o novo mestre bêbado, mas ele explica que apenas leu as ondas de todos os bandidos. Quando se oferecem para pagá-lo, ele diz que não precisam, e pergunta por que carregam mercadorias sem homens. Uma das moças explica que o pai e o irmão foram levados para a guerra, e o velho diz que é comum em cidades vizinhas as pessoas fugirem do exército e virarem ladrões. Sinbad pede para o contratarem, pois está desempregado pelas restrições de pesca, e levanta as duas irmãs com cantadas do TikTok. No entanto, uma das moças diz que não precisam de guarda, pois vão pela rota marítima na volta, e oferece algumas frutas frescas que transportam. Ao abrirem um barril, vem um cosplayer do Mágico de Oz escondido dentro, e as moças gritam de choque. Enquanto seguem, o garoto se apresenta como o viajante Yunnan, e quando Sinbad pergunta o que ele fazia ali, ele começa a falar do seu fetiche estranho de se esconder em barris. Yunnan pergunta se pode ficar na casa de Sinbad, e Sinbad diz que sim, pois não consegue evitar ajudar quem precisa. Logo chegam à vila natal de Sinbad, Tissim, e Sinbad dá frutas a algumas crianças que se aproximam. A mãe dele se preocupa que ele não tenha o suficiente para essa, mas Sinbad diz que guardou uma parte para ela, e revela que trocou um pouco por ervas medicinais. Então ela o provoca por ser tão prestativo. Enquanto caminham pelas ruas, as pessoas são gentis com Sinbad, e ele as ajuda como pode. Ao chegarem à casa de Sinbad, Yunnan fica empolgado com o quão pequena e confortável é. Ezra tenta recebê-lo, mas começa a tossir, e Sinbad a aconselha a dormir.
Naquela noite, alguns guardas em uma carruagem numa região remota supervisionam fugitivos da guerra, e mencionam que o capitão não é de vir a um lugar assim. Contudo, o capitão os intimida jogando uma lâmina na parede e manda calarem a boca se valorizam a vida. Um guarda reclama que o capitão é muito ranzinza, mas o outro diz que é o que o torna seu líder de pelotão super poderoso, Dragal. Na manhã seguinte, Sinbad prepara uma refeição quando Yunnan acorda, chocado que Sinbad já vai sair. Sinbad o informa que tem um trabalho de transporte esperando no porto. Ele então serve comida a Yunnan e pergunta o que ele planeja fazer depois. Yunnan diz que vai passear na vila e voltar a viajar, mas Sinbad diz para ele ficar o tempo que quiser. Depois que Sinbad sai, Yunnan agradece Ezra por salvá-lo, mas ela tosse de novo, então ele lhe dá remédio. Ela pede para não se preocupar tanto com ela, já que ele é um convidado, e admite que só tem causado problemas para Sinbad, pois está doente há anos. Ela então menciona que Bader dizia que Sinbad tem um poder especial, mas confessa que se sente ansiosa porque Sinbad está preso na vila por causa dela. Com as mãos em oração, ela pede a Yunnan para guiar Sinbad no caminho certo, mas de repente fica boba, dizendo que ele é a escolha perfeita por ser um viajante. Nesse momento, uma mulher chega para dizer que algo terrível aconteceu a Sinbad. Na cidade, Dragal e seus homens imobilizaram Sinbad, e ele menciona que Sinbad ignorou inúmeros avisos de alistamento do pelotão antes de ordenar que se apresente em 3 dias. Quando Sinbad diz não, ele chuta o rosto de Sinbad como uma bola de futebol, e um garoto tenta defendê-lo, mas ele chuta o garoto também, dizendo que ele servirá seu país em 5 anos como mão de obra. Vendo isso, Sinbad se levanta e jura que nunca se juntará ao exército e todos o apoiam. Dragal então aponta que a traição de Sinbad afetará sua mãe também, e revela seu objetivo de reivindicar o poder oculto na masmorra. Depois que ele sai, Sinbad diz a Yunnan que ser alistado significa ser enviado para a masmorra, o que é uma sentença de morte, já que milhares morreram lá. Ele então afirma que não está pronto para morrer, pois muitos ainda acreditam nele. Mas Yunnan o aconselha-se a conquistar a masmorra e se tornar rei para mudar o país. Naquela noite, Ezra lhe dá a espada de Bader e permite que ele siga com seu objetivo. Enquanto isso, Dragal está na varanda planejando a conquista da torre quando sua amiga Saren aparece, e ele promete que conquistará a masmorra. Na manhã seguinte, Sinbad encontra Ryunin na entrada, que lhe dá informações sobre a masmorra antes de ele entrar. Lá dentro, ele fica impressionado que a masmorra parece a Disneylândia. Nesse momento, um dragão tenta atacá-lo, mas ele desvia. Então ele se junta aos outros dragões para atacar os soldados. Quando um dragão agarra um soldado no ar, Dragal corta sua perna para salvá-lo, mas outro dragão o pega e o come. De repente, outro dragão ataca. Então Dragal o despedaça e ordena que seus soldados não quebrem a formação e avancem para o penhasco. Contudo, os dragões jogam seus homens num campo de espinhos, e Dragal se surpreende que 100 homens morreram em minutos. Enquanto um dragão o ataca, ele tenta contê-lo, mas chega à beira do penhasco. E quando o dragão está prestes a acabar com ele, Sinbad o salva destruindo o dragão. Isso choca Dragal, mas Sinbad o chama para segui-lo, e logo chegam a um local seguro. Sinbad pergunta a Dragal como ele chegou lá antes, mas Dragal ignora a pergunta e diz para não fazer nada sem ser mandado, alegando que nunca precisou ser salvo por um plebeu. Sinbad diz que não liga para seus ideais e o chama de pirralho por não agradecer quem o salvou. Irritado, Dragal se apresenta formalmente como o mais jovem de sua casa nobre e o comandante do pelotão da fronteira ocidental. Sinbad diz que o nome dele é tão bobo e longo quanto títulos de Isekai modernos e decide encurtá-lo para Draken, o que os faz discutir. Então, um monstro enorme flutua sobre eles. Eles correm para se esconder atrás de escombros. Enquanto estão lá, vem o dragão do tamanho de Godzilla comendo os dragões comuns. Sinbad afirma que o Rei Dragão é exatamente como os reis humanos, mas isso irrita Draken enquanto olham para a porta do próximo andar. Draken diz para ele servir de isca e distrair o dragão para que ele possa chegar à porta. Sinbad tenta argumentar, mas Draken o interrompe dizendo que morrer lhe servirá como recompensa, pois é a única forma de plebeus serem úteis ao país. Sinbad o chama de nerd militar e o lembra com raiva que muitas pessoas morreram por essa mentalidade ridícula. Nesse momento, Draken lembra de seus camaradas sendo atacados por dragões, mas ainda diz a Sinbad que é a honra deles como soldados partivianos morrer pelo país. Então, água começa a jorrar da terra ao redor. Drakon consegue bloquear, mas se sente inquieto por não prever de onde o próximo jorrará. Quando um dragão bebê o ataca, ele o destrói usando a técnica de respiração do vento e avança desesperadamente em direção ao portão. Ele logo chega, mas quando ordena que o portão se abra, nada acontece. De repente, o Rei Dragão acorda e marcha em sua direção. Quando se aproxima, ele tenta correr, mas acaba caindo, e o Rei Dragão começa a carregar um poderoso ataque de sopro para acabar com ele. Nesse momento, ele grita que não quer morrer e tem um flashback de si mesmo parabenizando seu irmão e sua paixão, a princesa Saren, pelo casamento.
Quando acorda, vê Sinbad dizendo para ele se levantar ou vai morrer. Depois de se sentar, ele implora a Sinbad para matá-lo por mostrar medo no campo de batalha, alegando ser uma fraude maior que Hendi. Mas Sinbad diz que não há nada de vergonhoso em não querer morrer. Sinbad o lembra que ele é humano antes de tudo e pergunta se o rei ou o exército já salvou alguém antes. Isso deixa Drakon sem palavras. Então Sinbad explica que um país existe para proteger as pessoas que vivem nele, não para empurrá-las para a morte em uma guerra. Ele afirma que um país que descarta pessoas não é necessário, e enquanto avança em direção ao Rei Dragão, ele diz a Drakon que o som que ele está prestes a ouvir é o som de pessoas no poder que continuaram sacrificando os outros, finalmente aceitando sua punição. Quando a água jorra da parede, Sinbad a cavalga com seu escudo como uma prancha de surf e desfere um golpe brutal no dragão. Enquanto o dragão se prepara para retaliar, Sinbad avança novamente e o perfura, fazendo seu corpo se estilhaçar. Eles pegam os núcleos do dragão e os usam para abrir a porta. Enquanto Sinbad entra na sala, Drakon pergunta quem ele realmente é, e ele se apresenta como Sinbad, o Sealer. Pouco depois, eles encontram alguns monstros, mas Sinbad os derrota facilmente e corre à frente. Enquanto avançam na masmorra, Drakon percebe que Sinbad não é um cabeça de vento como ele pensava, pois ele analisa calmamente cada situação para fazer a escolha certa em cada lugar ou momento. Eles chegam a uma porta onde discutem por minutos antes de reconhecerem a proeza um do outro. Quando entram na sala, Draken diz que não vê nada estranho, mas quando Sinbad toca um pote esquisito, um espírito gigante que parece o titã blindado tingido de azul aparece e se apresenta como Baal, o Din da ira e dos heróis. Quando ele pergunta quem quer ser rei, ambos percebem que este é o poder de que todos têm falado, e ambos se declaram como quem quer ser rei. No entanto, Sinbad declara que se tornará rei para salvar o mundo. Então Draken o desafia para uma luta para conquistar esse lugar. Quando a luta começa, Draken subjuga Sinbad e derruba sua lâmina. Mas quando ele tenta acabar com ele, Sinbad agarra a espada com as mãos nuas e diz que eles vão resolver isso numa briga de punhos. Ele então crava a espada no chão e desfere um soco poderoso, o que faz Drakon ter outro flashback de Saren dizendo para ele não morrer. Drakon ataca Sinbad novamente, mas Sinbad se move como o melhor Mayweather, atingindo-o com vários jabs potentes. E o jovem nobre tem outro flashback do irmão dizendo que ele não ama Saren, o que o frustra. Enquanto tenta se levantar, Drakon diz a Sinbad que está envergonhado da sua própria fraqueza, pois tem alguém para proteger, mas Sinbad diz que também tem pessoas para proteger. Isso leva a um intenso confronto físico que Sinbad acaba vencendo com um soco. Vendo isso, Baal declara que Sinbad é seu novo mestre e se transforma em sua forma de espada, que Sinbad agora empunha. De repente, a masmorra desaparece e Sinbad acorda cercado por tesouros com pessoas aplaudindo. Os guardas aparecem e pedem para ele entregar o tesouro, mas Sinbad diz que o pegou para si. Quando tentam atacá-lo, Yunin surge e guia Sinbad a usar os poderes de raio de Baal para destruí-los. Yunin então transporta Sinbad de volta à sua vila com todos os seus tesouros. No entanto, ao voltar para casa, ele vê que Ezra está prestes a morrer. Ele segura a mão dela enquanto ela diz o quanto o ama uma última vez antes de falecer. Meses depois, Sinbad é agora uma figura importante no reino. E quando a princesa Saren tenta atacá-lo, ele a envergonha jogando-a no mar com os seios expostos e começa uma nova aventura. Logo após Sinbad conquistar a masmorra, outras masmorras começaram a aparecer uma após a outra em diferentes partes do mundo, e muitas pessoas começaram a desafiá-las, levando à era da conquista das masmorras. Sinbad está em um barco em algum lugar, prestes a morrer de frio, quando percebe uma comoção no mar à frente. Enquanto isso, um par de irmãos está em um barco lutando contra o caos, e a irmã diz ao irmão que é a última chance dele. No entanto, um monstro peixe gigante aparece debaixo deles e os levanta no ar com sua cauda. Depois que caem no rio, o rapaz agarra a irmã, mas o monstro peixe avança contra eles, então ele corre desesperadamente. Ele acaba a soltando e que tenta atacar, mas o monstro o fere no torso com seus chifres. Após deixar a irmã no barco, o caçador nada até o topo de um bloco de gelo flutuante e jura que destruirá o monstro com seu arpão. Quando o monstro aparece, ele pula no ar e lança sua arma com paixão, mas a pele é muito dura para ser penetrada. Nesse momento, Sinbad aparece em seu barco e usa o poder de Baal para recriar um dos melhores movimentos de Thor, que aniquila a fera. Ao mesmo tempo, Drakon está em um navio observando a área à frente, e seus homens perguntam se devem reduzir a velocidade, já que há perigo, mas Drakon recusa e diz para prosseguirem em velocidade máxima. Anteriormente, um dos membros da elite do reino disse a Drakon que seu fracasso em capturar a masmorra foi o que deu a Sinbad o poder que ele tem, e a audácia de humilhar a princesa. Ele normalmente tiraria Drakon de sua posição, mas graças ao seu irmão, Barbarossa, que falou com o rei, ele teve outra chance. O nobre então lhe mostrou uma nova unidade secreta chamada Shamlash, e ordenou que os usasse para levar o vaso de metal de Sinbad ao rei.
Usando uma bola de cristal, eles rastrearam Sinbad e determinaram que ele seguia para o norte. Drácon prometeu que não falharia desta vez, mesmo que lhe custasse a vida. De volta ao presente, Drácon vê em um mapa que seu curso atual os leva à região inexplorada do extremo norte, chamada Imuchak. Mesmo sabendo que é uma região remota, infame por ser lar de uma raça selvagem, Drácon ainda está determinado a ir para lá, pois é onde Sinbad está. Enquanto isso, o cara de cabelo azul informa Sinbad que o grande monstro que ele acabou de fritar é chamado de Unicórnio Furioso, e eles são geralmente encontrados nos mares do sul, mas vêm para o norte uma vez por ano para botar ovos. Ao ouvir isso, Sinbad fica surpreso que ele estava tentando derrotá-lo com um único arpão. Nesse momento, a irmã do homem acorda e começa a elogiar o irmão, afirmando que ele é mais forte que Saitama porque ela pensa que foi ele quem destruiu o peixe-titã. Quando ela pergunta quem é Sinbad, Ro fica todo bobo e começa a lançar suas melhores cantadas para ela, mas ela não se impressiona. Ele então pergunta o nome dela, e ela se apresenta como Rika. E quando ele pergunta o nome do irmão, o rapaz luta para falar, então Rika o apresenta como Hina. Ela aponta que ele só tem um primeiro nome, apesar de ser adulto, mas afirma que ele finalmente terá um nome de guerreiro, agora que matou outro unicórnio furioso. Ela então começa a elogiar uma poderosa dama conhecida como a beleza número 1 de Imuchak, e isso deixa Sinbad interessado nela. Durante o jantar naquela noite, Sinbad pergunta que tipo de rei governa Imuchak. Então Rika revela que o pai deles é o chefe, e Sinbad pede para levarem-no com eles. Ao ouvir isso, Hina avisa Sinbad que ele pode não ser bem-vindo, pois seu povo não aprecia forasteiros. Mas Sinbad não se importa, quer ver o mundo todo para mudá-lo. Na manhã seguinte, chegam a Imuchak e Sinbad se encanta com as belas paisagens e as moças bonitas. Ele espirra de frio. Rika explica que Imuchak é um país de neve e gelo. O chefe da aldeia chega para recebê-los. Sinbad se apresenta como aventureiro, mas o chefe aponta uma lâmina, dizendo que Imuchak não é lugar para forasteiros. Hina tenta defendê-lo. O chefe o lembra que, como guerreiro, ele deve proteger a aldeia do inimigo. O chefe anuncia um grande banquete, o Maharagon, e todos aplaudem. Draken vê Sinbad em Imuchak e sente que será um problema. A bruxa informa que o líder Shamlash já o caça. Draken se irrita por agir sem consentimento. A bruxa explica que os Shamlash são indomáveis. Vivem na escuridão. Na aldeia, Sinbad pergunta o que é o Maharagon. Hina explica que é uma cerimônia de maioridade para agradecer as bênçãos do mar. Rika está animada, pois seu irmão será um guerreiro ao nascer do sol. O chefe revela que um estranho edifício surgiu ao norte e tenta enviar Hina para investigar. Mas Sinbad o impede e informa que é o mesmo tipo de masmorra que custou centenas de vidas em seu país. Hina menciona que um homem a conquistou, Sinbad confessa que foi ele e o chefe duvida. Então, ele mostra a espada de Bael em toda sua glória. Ao ver isso, o chefe lhe oferece uma bebida real e pede desculpas pelo comportamento anterior. Sinbad então implora ao chefe para não deixar ninguém se aproximar da masmorra. Mas a conversa é interrompida quando alguns informam que é hora de começar o banquete Maharagon. Durante a cerimônia, Hina teve flashbacks de todos o chamando de fraude quando falhou em matar o unicórnio, mas Rika chega e pede que ele continue sendo seu irmão gentil após se tornar um guerreiro. Enquanto Sinbad dorme, o líder Shamlash tenta atacá-lo. Mas Sinbad, sem querer, o chuta para longe, e o barulho chama a atenção de todos. O assassino amarra Sinbad e o imobiliza, mas Sinbad usa os poderes de Bael para eletrocutá-lo. Após amarrá-lo, Sinbad faz perguntas sobre suas origens, mas ele se recusa a responder. Então Sinbad o provoca até que ele revela ter matado seus pais. Porém, Sinbad o esbofeteia, dizendo para não falar algo assim com orgulho e expressa pena por ele. Mas o assassino o corta na bochecha e usa uma bomba de fumaça como distração para escapar. Após ele ir, Sinbad diz aos irmãos que é um homem procurado porque desafiou seu país para seguir seu próprio destino. Essas palavras cativam Hina, que abandona a cerimônia e corre para a masmorra para obter poder. Quando Rika conta a Sinbad, ele promete que salvará Hina. Ao entrar na masmorra, Hina fica impressionado com o quão legal ela é, e enquanto Sinbad se dirige para encontrá-lo, Yunin o observa por trás. Dentro da masmorra, Hina é atacado por um grande enxame de borboletas, então ele pula no rio próximo para se libertar. Após nadar para outra parte da masmorra, ele jura que sairá daquele lugar vivo. Enquanto Hina avança pela masmorra, ele encontra a porta para o próximo andar, mas de repente, um grande monstro caranguejo aparece abaixo dele. Ele imediatamente o ataca com seu cajado, quebrando alguns de seus membros, mas a fera revida com um golpe que o joga direto no oceano abaixo. Enquanto está lá, o caranguejo também pula e avança em sua direção usando seus propulsores de velocidade especiais presos ao corpo. Após lembrar como falhou contra o unicórnio furioso, Hina decide que não fugirá mais e obterá o poder da masmorra a todo custo. Ele então lança um ataque poderoso que leva o caranguejo mutante à superfície e joga o monstro na parede próxima. Enquanto ele avança para destruí-lo, os olhos da criatura mudam de forma, fazendo-o hesitar. No entanto, uma lâmina voa e destrói o monstro.
E quando Hina olha para trás, vê os líderes assassinos repreendendo seu colega, Videl, por estragar a diversão ao matar o monstro com um golpe. Enquanto Draken está atrás deles, Hina reconhece na hora o garoto assassino, mas o ignora e pega o núcleo do monstro para abrir a porta. No entanto, Hina exige o cristal de volta com raiva. É quando o garoto assassino o reconhece como o cara que estava com Sinbad. Eles o ignoram e seguem em frente, mas Hina fica irritado e atinge 2 assassinos com sua arma. Draken se surpreende com o nível de poder dos selvagens Muchak, mas o líder assassino ordena a seus camaradas, Vatel e Mahad, que peguem leve com ele. Ainda assim, eles se transformam em suas formas monstruosas. E Mahad lança um soco potente com sua mão grande, que Hina acaba desviando. No entanto, enquanto está no ar, Videl envolve Hina com seus braços super longos e o joga no chão. Hina avança para atacar o líder assassino, mas Teemu desvia e usa sua corda para amarrar Hina no lugar antes de atacá-lo com sua lâmina de reboque. Enquanto Mahad e Vitol avançam para finalizá-lo, Sinbad chega de repente e usa seu ataque final de relâmpago para afugentá-los. Ele elogia Hina por ter chegado tão longe, mas Draken o interrompe e começa a choramingar até Sinbad admitir que se lembra dele. A conselheira mágica de Draken, Balan, se apresenta a Sinbad, e ele se surpreende que uma borboleta perto dela congele até a morte. Nesse momento, o líder assassino surge e declara um ataque surpresa a Sinbad, e mesmo que Sinbad bloqueie facilmente, ele jura que vai matá-lo. Videl e Mahad se juntam e desafiam Hina, e o brutamontes de cabelo azul avança imediatamente para enfrentá-los. Sinbad tenta detê-lo, mas a distração permite que o líder assassino o envolva com seus fios e comece a voar pelo campo de batalha como Sonic. Ele então avança com sua lâmina por trás, mas Sinbad o derruba com um soco de costas, sem se importar, e diz para ele ir assistir Cartoon Network ou algo assim. Quando o pirralho pergunta como Sinbad lê seus ataques, Sinbad sorri e diz que ele simplesmente consegue. Enquanto isso, Hina luta pela vida numa briga contra o Hulk do Walmart. E quando vê Sinbad se exibindo para o líder assassino, ele decide que não vai perder para eles. No entanto, o Luffy de segunda mão o arrasta com seus braços de borracha de baixa qualidade, permitindo que Mahad o soque bem no estômago. Vendo isso, Sinbad fica preocupado e tenta ajudá-lo com um ataque de relâmpago, mas Draken atira na espada dele com uma arma. Enquanto Sinbad está distraído, o líder assassino lança lâminas para matá-lo, mas Hina bloqueia com sua arma e pula no rio próximo com Sinbad. No entanto, Falon lança um feitiço que congela o rio, e os garotos nadam o mais rápido possível para evitar isso. Enquanto os assassinos caminham para a porta, Draken ainda tenta processar o feitiço de gelo que acabou de testemunhar. Porque mesmo para magos do Reino Mostarda, famosos por suas pesquisas mágicas, um poder assim deveria ser impossível, e ele se pergunta quem Falon realmente é. Falon então revela aos outros que Sinbad e Hina conseguiram escapar, mas chama os assassinos Shamlash de farsantes por não conseguirem capturar um selvagem e um bobalhão sozinhos. Ela então entrega ao assassino uma ferramenta mágica que cura feridas para que possam ter vantagem contra Sinbad. Quando a usam, seus ferimentos curam, e eles notam que se sentem muito mais leves do que antes. No portão perguntam qual é o plano, mas Draken diz para não se preocuparem, pois há apenas um destino para quem entra na masmorra. E ele abre a porta com a pedra mágica. Enquanto isso, Hina diz a Sinbad que quer obter o poder da masmorra a qualquer custo, mas Sinbad diz que não precisa, pois já é super forte. Ao mesmo tempo, os vilões chegam ao último andar da masmorra, e Draken invoca o Jin. O Jin se apresenta como Valefor e pergunta quem quer ser rei. De repente, ele aponta que Falon está usando um receptáculo falso para esconder sua verdadeira identidade e a esmaga com força mística, fazendo seu corpo voltar a ser uma boneca. Enquanto isso, a Falon original conta a Barbarossa o que aconteceu, mas o informa que deixou uma lembrança lá antes. De volta à masmorra, Draken afirma que deve reivindicar seu poder. E quando Valefor pergunta o que ele pretende fazer com ele, ele diz que o apresentará ao rei de Partevia. Ouvindo isso, Valefor se transforma em sua forma boba e afirma que não passa de um receptáculo do rei, já que não tem o que pretende fazer por si mesmo. Nesse momento, Sinbad e Hina chegam. Então Valefor diz aos 6 que participarão de um teste para determinar quem empunhará seu poder e todos concordam em participar. Valefor então cria um gato e diz para o pegarem antes que o tempo acabe, como seu teste final. Enquanto todos tentam pegar o gato por conta própria, Sinbad os impede e cria um plano para pegá-lo juntos, usando o poder da amizade. Seguindo este plano, todos cercam o gato e Sinbad lhes dá o sinal para pegá-lo. Mas o gato pula no ar e Sinbad o pega para si. Todos ficam bravos com Sinbad por enganá-los. Mas Sinbad diz que precisava fazer isso para não ficarem presos na masmorra para sempre, e afirma que é ele quem mais precisa do Jin, pois quer criar um país que possa mudar o mundo. Draken, porém, argumenta que é impossível, mas Sinbad jura que fará e pede a todos que se juntem a ele para criar esse reino.
O líder assassino oferece-se para se juntar, mas quando Sinbad tenta apertar sua mão, ele o ataca. De repente, os corpos de todos os assassinos viram mana escura, que se funde num monstro gigante. Viofor revela que a súbita transformação do assassino é obra de magia negra poderosa, que transforma pessoas em demônios com Hulk negro. Draken tenta abater a besta mágica, mas Sinbad o impede e diz que salvará seus camaradas, custe o que custar. Ao ouvir isso, Draken o chama de tolo e o avisa que o demônio pode destruí-lo se não o derrubarem. Mas Sinbad manda-o calar a boca, pois as pessoas que ele tenta atacar são as que concordaram em construir um mundo com ele. Nesse instante, o monstro cria mais braços e ataca Sinbad, mas ele desvia rapidamente. A besta então arremessa Sinbad contra a parede com um soco, e Draken pede que ele use seu poder Jin, alegando que não tem outra opção senão destruí-lo, já que ele também poderia destruí-los. Mas Viofor diz que há outra saída para essa enrascada. Isso confunde Draken, então ele explica que o demônio mantém os 3 assassinos vivos dentro dele e usa a mana deles como base para se mover. E ele presume que podem salvá-los, destruindo o núcleo no peito do monstro. O demônio tenta esmagar Hina, mas Hina bloqueia com sua arma. E Draken tenta atacá-lo por cima, mas a besta o soca para longe. Sinbad aproveita a distração e corta um de seus braços. Mas quando tenta lançar um ataque de raio, a mão decepada de repente pega sua espada e se junta ao resto do corpo. Nesse instante, Balan aparece em sua mão e segura para a espada, dizendo a Sinbad que ele é impotente sem ela. Nesse momento, todos percebem que ela é a verdadeiramente mestra, e Draken tenta atacá-la. Mas ela sai do caminho e revela que seu corpo real está em Partevia no momento, trabalhando como maga direta do Tenente General Barbarossa. Draken fica surpreso ao saber que seu irmão está liderando esse mal, mas ela o choca ainda mais dizendo que ele já foi promovido em 2 postos. Quando ele pergunta o que ela quer dizer, seu irmão assume o corpo dela e diz que Draken já é considerado alguém que morreu em ação por não conseguir conquistar a masmorra e capturar Sinbad. Ele afirma que é uma desgraça que não pode ser perdoada na nobre família Dragal. E ele revela que sabe que Draken tem sentimentos por Selin e diz a Draken para saber seu lugar, já que ela é propriedade dele. Ao ouvir isso, Draken cai em desespero e Fallon diz a ele que não tem mais para onde voltar. Quando a besta o ataca, Hina o salva, mas é imediatamente capturado pelo demônio. Enquanto o demônio esmaga seu crânio, Fallon diz que deveriam ter matado o demônio com a espada Jin quando tiveram a chance. Mas Sinbad pega a arma de Hina e declara mais uma vez que não abandonará seus camaradas. Ele então parte para um ataque, mas a besta o derruba e começa a espancá-lo. Ao ver isso, Hina usa sua força bruta para esmagar a mão do monstro. Quando ele volta ao chão, pega sua arma e diz a Sinbad para deixar o demônio com ele, já que é o único que pode enfrentá-lo no momento. Sinbad concorda e pula para distrair o demônio enquanto Hina prepara seu ataque final. Enquanto Hina observa Sinbad lutar, ele fica chocado que Sinbad está desviando de cada ataque do demônio, prevendo seu fluxo. Então ela usa magia para congelar os pés dele no lugar, permitindo que a besta finalmente o agarre. Ao ver isso, Hina fica preocupado, mas Sinbad o assegura de que ficará bem e diz para ele se concentrar em acabar com ele com seu ataque final. O demônio então começa a esmagar o corpo de Sinbad como uma lata de refrigerante, mas Draken o esfaqueia na cabeça, fazendo-o soltar Sinbad. Draken então admite que estava errado por lutar por seu país corrupto todo esse tempo, e diz ao irmão que definitivamente deixará para a masmorra e virá para reivindicar sua cabeça. Depois de pular de volta, ele tenta usar um toque no jutsu para trazer os assassinos de volta e parte para outro ataque apenas para ser rebatido como uma bola de tênis. No entanto, ele se levanta e avança contra o monstro mais uma vez, desta vez com Sinbad ao seu lado, e Fallon fica surpresa com a tenacidade deles. Enquanto Sinbad e Draken estão em cima do monstro, Hina pede desculpas por demorar tanto e diz que está finalmente pronto para liberar o ataque final de sua aldeia, chamado Primeira Lança. Ele percebe que não é mais o mesmo homem de antes, e lança a lança brilhante diretamente no demônio, fazendo-o desabar. Fallon tenta retaliar, mas Sinbad a destrói e recupera sua espada. À medida que a energia escura se dissipa, Draken verifica o líder assassino e fica aliviado ao ver que ele está bem. Nesse instante, uma energia sombria começa a se reunir em volta do corpo do líder assassino e o demônio ressuscita. Enquanto olham em choque, ouvem a voz de Fallon explicando que ela criou o demônio desta vez, usando apenas um corpo como núcleo da fonte de poder, e ela afirma que o garoto é o receptáculo perfeito, já que ele já caiu na depravação. Ela então afirma que a única forma de matar o demônio desta vez é matando o garoto, pois ele mesmo se tornou o núcleo do demônio. No entanto, Sinbad alcança a alma do líder assassino, e Viofor tenta avisá-lo que seu corpo não aguentará a tensão. Mas ele prossegue mesmo assim. Sinbad então aparece no mundo da sua consciência e Val o aconselha a falar com o garoto e salvá-lo a todo custo, para que ele não caia na depravação.
Enquanto uma versão do garoto chora pela família perdida, a versão sombria o manda calar a boca e o lembra que tiveram que eliminar os pais, pois nasceram em uma organização maligna. A versão sombria também começa a chorar, e Sinbad, vendo isso, abraça os dois e os assegura que lhes dará um lugar onde possam viver felizes. De volta ao mundo real, Sinbad afirma que nunca deixará seu camarada morrer. E ele libera uma grande explosão de raios que destrói a energia sombria e salva o garoto chamado Jafar. Vendo isso, Beowulf volta à sua forma de lobo e pede que decidam o rei. Desta vez, todos se ajoelham e juram lealdade a Sinbad como seu novo rei. Então Odin dá seu poder a Sinbad. Depois que a masmorra desaparece, o grupo aparece do lado de fora e dá esses tesouros aos aldeões de Machak. Draken decide voltar ao seu país para proteger Selim. E enquanto ele se afasta, Baal dá uma parte de seu poder ao brinco de Draken, que agora o torna um vaso doméstico. Naquela noite, o chefe finalmente anuncia Hina como guerreiro e todos festejam juntos. Logo depois, Hina diz ao pai que quer deixar a aldeia para construir uma nação com Sinbad, e o velho o permite. Na manhã seguinte, ele parte com Sinbad, sua nova esposa, Rumuru, e o resto do grupo. Alguns dias depois, Jafar tenta praticar seu discurso de vendas, mas isso o irrita tanto que ele grita com Rumuru. Então, ela o golpeia brutalmente na cabeça com um golpe de karatê e o lembra que agora são comerciantes oficialmente reconhecidos por Imuchak, liderados por Sinbad. Isso significa que cada palavra, gesto ou comportamento que exibem afeta seu monstro. Hina fica feliz em ver isso e afirma que esta é de repente a professora perfeita para eles. Mas Rumuru treina Sinbad e Jafar tão brutalmente que eles agora parecem zumbis. Enquanto os outros os observam, Rumuru anuncia que preparou um banquete para eles, mas os adverte para terem bons modos à mesa. Quando dão uma mordida, ficam tão impressionados com suas habilidades culinárias que começam a chorar. E Hina explica que ela é a mulher mais talentosa de Imuchak. Enquanto os observa estudar, Hina diz aos outros que Jafar mudou muito, e Vidil diz que é por causa de todos ali. Vários dias depois, o navio deles chega ao Império Ren, e Sinbad fica animado, sem saber que um homem os observa das sombras. O Império Ren é uma nação poderosa que detém a maior parte do território mundial, e sua cidade, Neporlia, é a segunda cidade econômica mais populosa depois da capital, Remnant. Essa extensão econômica supera até a grande nação oceânica, Balbad, tornando-o uma verdadeira potência na economia mundial. Enquanto Sinbad sai do barco, ele se lembra de Darius contando-lhe histórias para dormir quando era mais jovem, e percebe que finalmente chegou ao Império Ren, sobre o qual tanto ouviu falar. O grupo imediatamente monta a loja e começa a fazer marketing, enquanto Sinbad usa suas melhores cantadas para fazer as garotas comprarem seus itens. Nesse instante, alguns seguranças aparecem e os informam que toda transação comercial em Ren é gerenciada pela Associação de Comerciantes Ren, e apenas empresas aprovadas podem comercializar ali. Os soldados então começam até a afastar todas as pessoas, mas o homem misterioso se aproxima e pede para comprar tudo o que estão vendendo. Sinbad o lembra que é ilegal comercializar ali, mas o homem diz que está tudo bem para ele comprar, já que é afiliado à associação. Antes que Sinbad possa responder, Jafar alegremente concorda com sua oferta. Então ele entrega um contrato a Sinbad e diz que chamará pessoas para carregar os produtos. Depois que ele sai, Jafar diz que se sente aliviado porque achou que seus produtos estragariam, e Sinbad admite que ele está certo. O homem então lhes apresenta um grande saco de moedas, o suficiente para comprar a mansão Playboy, e leva todos os seus produtos em sua carruagem. Mais tarde naquela noite, a equipe percebe que todos os seus produtos estão sendo vendidos por 10 vezes o preço, e eles percebem que foram enganados. Sinbad presume que ele é um comerciante que ganha dinheiro revendendo coisas a uma taxa mais alta, e tem visado pessoas como eles que não podem vender legalmente na área. Quando perguntam a Sinbad o que poderiam fazer, ele diz que não podem revidar contra o golpista, mesmo que ele os tenha enganado, porque ainda não são uma empresa aprovada que pode vender em Ren. Ouvindo isso, todos admitem que estão perdidos, mas Sinbad diz que tem uma ideia muito mais interessante e começa a tagarelar sobre como os comerciantes são basicamente tão poderosos quanto a espada, já que o mundo funciona com dinheiro. Algumas horas depois, Sinbad diz a todos para voltarem a Imuchak para reabastecer os produtos, enquanto ele resolve a questão de torná-los uma empresa adequada na associação. Depois que eles partem, Sinbad olha para o oceano pensando que precisa aprender mais sobre o mundo e comércio, pois logo será rei. Mas seu estômago ronca como um ogro louco. Então ele sai para jantar, mas sua moeda cai no chão. Para sua surpresa, o golpista pega a moeda e a devolve, e Sinbad convida para jantar. No restaurante, o homem se apresenta como Harun, um comerciante de Balbad. Sinbad identifica Balbad como a nação comercial vizinha a Rim. Harun o aconselha a visitar lá de vez em quando, pois é uma nação vibrante. Quando Harun menciona ter vendido os produtos de Sinbad mais caro, Sinbad admite saber e diz não guardar rancor.
vendo aquilo como uma perda para um colega comerciante por sua falta de conhecimento e experiência. Harun então explica seu mau desempenho na negociação, e Sinbad percebe que ele não é um comerciante comum. Quando ele pergunta como Sinbad conseguiu que o povo Imuchak fizesse negócios com ele, Sinbad lembra das palavras de Rumuru e diz que não pode simplesmente revelar seus segredos comerciais. Sinbad então afirma que quer tê-lo como amigo para compartilhar coisas, e Rune concorda. Então Sinbad congela a bebida dele e conta como obteve veio para seus poderes de gelo ao conquistar a masmorra. Depois de contar a história completa a Rune, Rune pergunta como ele planeja usar o poder, e Sinbad diz que planeja mudar o mundo, pois seu país oprime civis. No entanto, ele admite que não pode fazer isso sozinho e busca criar um país que mudará o mundo, onde reinará. E Harun o manda provar sua determinação, ganhando 1000 moedas de ouro em um mês antes de ser aceito na organização. Enquanto se afasta, Harun diz ao cocheiro que Sinbad certamente falhará na missão. Mais tarde, Sinbad pensa nas diferentes formas de ganhar dinheiro em um mês, e quando sua espada cai, ele a pega e tem uma ideia na hora. Um mês depois, Harun retorna e vê Sinbad contando suas histórias da masmorra e exibindo seu poder para todos na cidade, fazendo-os elogiá-lo e jogar moedas. Após o show, Sinbad encontra Harun e pede para ele esperar mais um pouco, pois ainda não tem 1000 moedas. No entanto, Harun lhe dá uma bolsa com 1000 moedas de ouro, dizendo ser uma recompensa por sua atuação, e concorda em apoiá-lo em seu sonho como amigo. Nesse momento, alguns guardas aparecem e informam Sinbad que Rune é, na verdade, Rashid, o rei de Balbad. Enquanto isso, Jafar chora horrores em outra sessão de treinamento brutal, mas Rumuru lhe entrega ainda mais pergaminhos. Jafar tenta fugir, mas Hina o segura, e Rumuru o chama para conversar. Ela diz que entende como é difícil e pesado estudar para ele, pois é algo que ele, nascido em uma associação de assassinos, nunca teve a chance de experimentar. Nesse momento, Jafar tem flashbacks de seus antigos tratos com o grupo de assassinos, mas Rumuru o lembra que ele não veio com eles para estudar, mas sim por causa do amor deles. Ela então o lembra de seu objetivo de mudar seu estilo de vida e admite que também teria adorado ficar em Rim para cuidar de Sinbad. No entanto, ela diz que é exatamente por isso que precisam se esforçar para retribuir os sentimentos do chefe que lhes deu um novo estilo de vida. Mas ela de repente fica boba ao revelar que está grávida. Enquanto Jafar a encara chocado, ela o informa que o povo Imuchak pode dar à luz meses após coabitar e afirma que também o ensinará sobre isso. Ao ouvir isso, Bro tenta fugir, mas ela o segura e diz para ele cuidar do irmãozinho, o que o faz gritar por ajuda. Enquanto isso, Sinbad está sentado em um bar com Rashid e o agradece por permitir que ele entrasse na união sem problemas. Enquanto fala sobre seus planos de comércio, Rashid sugere que Sinbad deveria atuar. Mas Sinbad diz que não precisa disso, pois só atuou para ganhar dinheiro para sua missão. No entanto, Rashid diz que, embora seja sábio para sua idade, ainda é imaturo como comerciante e o lembra que ele ainda não tem uma loja, mesmo com a filiação à União. O rei também aponta que Sinbad não tem cavalos para carregar sua mercadoria, nem armazéns para guardá-la, e diz que precisa de anúncios para divulgar sua loja. Sinbad tem dificuldade em entendê-lo. Então ele lembra Sinbad que Rim tem vários serviços de entretenimento para a população, como lutas de coliseu, jogos de azar, telenovela e teatro, e revela que lutas de espada e teatro são o que atraem a atenção da população. No entanto, ele alerta Sinbad para não participar das lutas de espada, pois às vezes é preciso lutar contra animais. E Sinbad não deve se arriscar para ganhar dinheiro, já que seu corpo é seu único bem no momento. Sinbad concorda. Então, Rashid aponta que suas histórias de aventura são mais divertidas que os filmes do Senhor dos Anéis e afirma que repeti-las no teatro é a melhor forma de tornar seu negócio tão bem sucedido quanto a Microsoft, pois atrairá muita atenção. Ao ouvir isso, Sinbad concorda e agradece a Rashid enquanto corre para se alistar no teatro. Após a reunião, os guardas tentam chamar Rashid para sua carruagem para irem a uma reunião no palácio, mas ele recusa, dizendo que é muito mais fácil caminhar essa distância. Enquanto caminham, o guarda afirma que é divertido e ele concorda. Enquanto isso, Hina brinca com o filho nos braços de Rumuru, quando Jafar a informa que já terminou a tarefa dela. Ela analisa, diz que está perfeito e elogia o esforço dele. Então ele vai ajudar Videl. No entanto, Rumuru joga Kiki, o bebê, em seus braços e pede para ele cuidar enquanto ela vai preparar o jantar. De volta a Ren, todos se reúnem na arena, esperando uma performance de alguém que se diz uma versão melhorada de Leonardo DiCaprio. Sinbad chega e os recebe no grande teatro da aventura. Do ponto mais alto da arena, ele exibe seus poderes de raio, chocando a todos no início, mas o raio vira neve leve, o que os deixa felizes. Enquanto as tochas acendem, Sinbad diz que contará a história de Sinbad, o Conquistador, e o povo amou tanto a história que a considerou a melhor performance que já viram. A fama de Sinbad cresce tanto que dias depois, pessoas de vários países formam uma longa fila fora do teatro para ver sua performance, e garotos até idolatram seus produtos. Após uma performance, Sinbad e Rashid conversam sobre planos para impulsionar o show quando ouvem rugidos da multidão numa arena próxima.
e Rashid diz que é um coliseu. No dia seguinte, o resto da equipe chega às margens de Rein, onde são recebidos por um homem que se diz servo de Sinbad. Ele os leva à arena onde Sinbad conta como conquistou o Veil. Jafar pergunta o que está acontecendo, e o servo explica tudo. De repente, Jafar percebe que Kiki fugiu e o persegue para outra parte da arena, onde vê um King Kong deformado brincando com ele. O monstro de repente começa a atacar, então ele entra na jaula e o enfrenta com suas lâminas de arame. Ele tenta uma técnica de assassinato especial, mas hesita ao ver Kiki chorar, o que dá uma chance ao monstro de jogá-lo contra a parede. Enquanto luta com a dor, ele se lembra do incentivo de Sinbad na dimensão dos sonhos, e isso o motiva a se levantar. Ele então ativa seu vaso doméstico pela primeira vez e salva Kiki, usando seus poderes de raio para aniquilar o gorila. Quando Jafar acorda, vê Sinbad, que explica que Baal deu poder à sua arma e diz que ele é o primeiro guerreiro Jin. Depois de curá-lo, Rumuru o agradece por salvar Kiki e o acaricia na cabeça, chamando-o de seu primeiro filho. Na manhã seguinte, a gangue olha chocada para a nova loja. Sinbad chega coberto de ouro, explicando que podem fazer juncos mundialmente. Rashid elogia seus esforços e Sinbad o agradece pela ajuda. Então, ele o permite negociar com seu país antes de partir. Dias depois, Sinbad publica memórias de suas aventuras, o que ajuda seu negócio a crescer ainda mais, e anuncia à equipe que sua empresa de comércio Sindia começou oficialmente. Após vários dias de navegação, Sinbad e a tripulação chegam a um conjunto de montanhas que levam ao seu destino, o Reino de Sassan. Hina escaneia a zona montanhosa com o mapa e pergunta a Jafar por que vieram. Jafar revela que a melhor medalha é feita no reino de Sassan. No entanto, o reino está fechado e não há trocas com outros países. Hina sabe que o país começou a negociar com Rein, então ele sente que obterão grandes lucros se fizerem negócios com eles. Ele diz a Sinbad que está preocupado por terem deixado o negócio apenas com Vidil e Mahat, e mesmo que Rumuru esteja lá, ela está muito ocupada cuidando de Kiki. No entanto, Sinbad o assegura que tudo ficará bem, porque Vidil está trabalhando bem como contador. E mesmo que Mahat seja uma versão forte de Camusan, ele também é um bom companheiro que as pessoas respeitam. Ele então afirma que o chefe deve ir nesta missão porque é o primeiro país com o qual estão negociando. Mas Hina diz que só quer ter ainda mais aventuras. Eles logo chegam ao topo de um penhasco e olham maravilhados para o majestoso reino de Sassan, apelidado de Lugar da Purificação. O reino de Sassan é um reino criado na base das montanhas e é um país onde a fé em Deus é muito forte. Além disso, fecharam as portas do país porque, para eles, o exterior poderia contaminá-los, e é por isso que são chamados de Terra da Purificação. Enquanto a gangue caminha pela cidade, Jafar fica impressionado com todas as deslumbrantes engrenagens de metal que todos usam, e decide que devem conquistá-lo. No entanto, as pessoas começam a evitá-los como pacientes de Covid-19 por terem uma religião diferente, e um guarda os informa que é proibido para forasteiros como eles ter contato com o povo. Ele os leva ao mercador-chefe, que imediatamente recusa o pedido, alegando que Sassin não se associa a nenhum país, e manda seus guardas os removerem. Jafar, porém, menciona que o país deles tem muitos metais à venda, mas o mercador diz que não é para exportação, mas apenas uma demonstração de amizade entre os reinos de Rein e Sassin, já que o rei de Rein tem grande respeito pela religião deles. Ele então afirma que não pode dar seus materiais a infiéis porque todos têm as bênçãos de Deus. Jafar tenta argumentar, mas Sinbad o impede e pede ao mercador que os ensine sobre sua cultura e história. Isso choca o mercador, mas Sinbad continua dizendo que fará qualquer coisa para garantir o futuro deste país. Ele informa Sinbad que Sassan é um deus puro, que detesta os piedosos, e o aconselha a visitar os Cavaleiros Sassan. Os Cavaleiros Sassan são um grupo que equilibra o país, e o rei que os governa é Darius. Se os aceitar, serão aliados de Sassan. Enquanto o povo observa os Cavaleiros Sassan passar, a espada de Baal ressoa com o receptáculo de Darius. Sinbad o segue como um fã bobo, apresentando-se como mercador de Rein. Cavaleiros o cercam e ameaçam queimá-lo, até que Darius os impede e manda que o sigam. No dia seguinte, Sinbad chega à sede dos cavaleiros e implora para ser aceito, mas o ignoram e o impedem de entrar. Mais tarde, almoça com os outros, falando como é difícil lidar com os cavaleiros. Jafar o lembra que não conseguirão nada se os expulsarem. Sinbad decide que conversará com eles na próxima vez. Hina, já bêbada, concorda com a ideia, mas não sabem que um homem misterioso os observa. Quando Hina menciona que há poucos clientes, Jafar explica que forasteiros são separados da vila ao chegar e conclui que estão presos, pois os cavaleiros não os ouvirão. De repente, o homem que os observava chega e pede para falar com eles, mas a dona do bar o repreende por entrar, já que ele não é um forasteiro. Durante o sermão, ela menciona que ele é filho do rei, e isso interessa Sinbad. Logo depois, ela o apresenta como Mistras, parente de Darius, e pede para ele sair, mas ele recusa, dizendo que quer ouvir histórias de outros países. Sinbad usa seu carisma de conquistador para fazê-la concordar. Mistras come vários pratos num piscar, como Luffy, antes de revelar que são proibidos de deixar o país por motivos religiosos.
Ele aponta que as leis são mais rígidas para ele, por ser um cavaleiro aprendiz, mas diz que quer aprender sobre o mundo exterior. Ouvindo isso, Sinbad se apresenta como conquistador de masmorras e entrega sua memória antes de encenar uma de suas aventuras para ele. Mistras fica impressionado com suas histórias e admite que não gosta de Sazan por ser tão restritivo e quer explorar o mundo antes de morrer. Na manhã seguinte, ele tenta sair escondido, mas Darius o pega e revela que sabe de seu interesse pelo mundo exterior, mas o lembra que não tem permissão para deixar a terra deles. Ele o instrui a parar de agir assim, especialmente porque seu irmão mais novo, Spartus, o admira. Mas Mistras recusa e afirma que não quer mais se juntar aos cavaleiros nem ficar no país. Ouvindo isso, Darius o esbofeteia, mas ele se levanta e vai embora. Horas depois, Mistras implora a Sinbad e aos outros para levá-lo com eles. Mas Spartus o interrompe e diz para ele ficar e cuidar do país. Mistras recusa e pede para informar Darius que quer deixar as tropas oficialmente. Na manhã seguinte, Yunnan encontra Sinbad e o informa que várias nações ganharam o poder de djinns ao conquistar masmorras, incluindo Sasan e Partevia. Ele então diz que Darius também tem o poder de um djinn, mas Sinbad diz que isso o torna mais interessante. Logo depois, Mistras derrota todos os outros cavaleiros e enfrenta seu pai em um duelo. Quando o duelo começa, Mistras ataca com força total, mas Darius bloqueia com seu poder djinn e o joga contra uma parede. Enquanto Darius tenta acabar com ele, Sinbad interrompe, pedindo para pausar o duelo. Darius percebe que o brasão em sua espada está brilhando de novo. Quando os cavaleiros tentam atacar Sinbad, ele usa sua espada de raio para afastá-los. Darius diz a Sinbad para não se intrometer no duelo, pois é uma luta sagrada baseada na religião deles. Mas Sinbad diz que sua lança não é uma manifestação de Deus como todos no reino acreditam, mas sim um poder conquistado em masmorras, que nada tem a ver com a religião de Seisan. Quando ele pergunta quem é, Sinbad se apresenta como um mercador que viaja ao mundo, um conquistador como ele. Enquanto Jafar o observa chocado, Sinbad o desafia para um duelo, dizendo que Darius pode fazer o que quiser com ele se vencer. Quando Darius pergunta seu objetivo, Sinbad diz que é ficar com Mistras e firmar um acordo comercial com o país. Vendo isso, os cavaleiros se perguntam como Sinbad pode usar o poder divino que o rei usa. E Jafar explica a Hina que Sinbad acabou de semear a dúvida em toda a religião deles, provando que não só o rei pode usar o poder djinn. Quando Sinbad pergunta se Darius aceita o desafio, Darius afirma que não pode deixar um estranho se intrometer nos assuntos do país e aceita o desafio. Vendo isso, Mistras avisa Sinbad que ele não pode vencer seu pai, pois os poderes de defesa de Darius são mais fortes que o infinito de Gojo, protegido por uma parede impenetrável que replica o nível de ataque lançado contra ele. No entanto, Jafar diz que é impossível pará-lo. E quando Mistras vê a determinação nos olhos de Sinbad, ele percebe que Sinbad tem um plano. Quando o duelo começa, Sinbad desfere golpes de espada em Darius, mas Darius bloqueia todos e o subjuga com ataques, forçando-o a recuar. Sinbad então lança um raio, mas Darius o reverte com seu escudo, e Sinbad mal consegue bloquear. Quando Sinbad avança com um corte, Darius o bloqueia de novo, e todos os guardas ficam chocados que alguém esteja enfrentando o rei de igual para igual. Sinbad diz a Darius que seus poderes ainda não estão no nível máximo, e ativa um novo movimento chamado Djinn Equip, que lhe dá uma poderosa armadura esférica. Enquanto todos olham chocados para sua aura avassaladora, Sinbad explica que realizou o Djinn Equip infundindo o poder do Djinn em si mesmo, e afirma que o Djinn Equip pode usar o verdadeiro poder do Djinn. Ele então ativa seu raio, mas desta vez ele aparece como um feixe ultra poderoso vindo de cima. Darius tenta bloquear, mas percebe que é um nível de poder diferente de todos os ataques anteriores de Sinbad. Após o ataque, Mistras nota um grande buraco no teto. Enquanto isso, Sinbad voa segurando Darius, que está envolto numa barreira mágica. Ele explica que se moveram para lá por causa do barulho no salão. Quando Darius tenta atacar, ele o adverte para não se mexer tanto, pois pode destruir a barreira a qualquer momento com seu poder atual. Ele então arremessa Darius no chão e o elogia por sobreviver ao raio e a uma queda de altura absurda. Contudo, Darius se levanta e diz que estava se contendo um pouco. Então Sinbad decide mostrar-lhe a verdadeira diferença de poder. Com um único raio, Sinbad destrói uma dúzia de montanhas num instante e diz a Darius que poderia destruir toda Sasan em um ataque. E ele não pode pará-lo, pois não tem um Djinn equipado. Ele então diz a Darius que seu objetivo original era conquistar a masmorra em Saizon, e afirma que Darius não é apto a governar o reino como rei cavaleiro. Quando Darius pergunta seu objetivo, Sinbad diz que é fazer um tratado em termos iguais com o reino de Sasan e comerciar lá. Ele admite que foi desrespeitoso se intrometer na luta deles, mas afirma que era porque queria negociar isso, e humildemente pede desculpas pelo desrespeito antes de contar como humanos em todo o mundo estão agora ganhando o poder de masmorra. Esse poder acabará por destruir o equilíbrio do mundo e causar caos em todo lugar, incluindo Sasan. Mas Sinbad diz que não quer guerra, e sim criar um mundo onde as pessoas sejam respeitadas.
Ouvindo isso, Darius afirma que é impossível, mas Sinbad garante que fará acontecer como rei e pede para ele se juntar a ele como aliado. Quando voltam ao salão de batalha, Darius tenta admitir a derrota, mas Sinbad anuncia que tiveram um empate e Darius oficialmente aceita Sinbad como membro de seus cavaleiros. Mais tarde, Darius encontra Mistras, que lhe diz que pretende seguir Sinbad, mas Darius admite que também sonhava em explorar o mundo exterior quando tinha a idade dele. Ele então permite que Mistras vá com Sinbad, e isso o faz chorar enquanto agradece ao pai por ser alguém que ele podia admirar. Depois, Mistras encontra a turma, e Sinbad lhe diz que terá muito trabalho, já que o tratado é comercial. Então, Esparto chega e diz a Mistras que sempre o admirou. Enquanto chora, Mistras garante que se encontrarão novamente e diz para ele ficar forte para que explorem o mundo juntos quando for maior. Na manhã seguinte, Mistras pergunta à turma para onde irão. Jafar revela que vão para uma nação de orgulhosas guerreiras chamada Reino de Artemir, e Sinbad garante a Mistras que tudo ficará bem. O Reino de Artemira é um pequeno país no sul que, como Sassaen, tem grande força, mas pouco se sabe sobre ele, pois sempre rejeitou visitantes. Enquanto Sinbad e sua tripulação se movem em direção ao reino, vêm duas mulheres montando um grande pássaro, e todos ficam chocados, pois o pássaro é maior que a largura do barco deles. Quando o pássaro retorna, as garotas os cumprimentam e prometem recriar cenas de filmes da Brazzers com eles se conseguirem chegar a Artemira. Contudo, elas começam a falar sobre homens que tentaram entrar na cidade outro dia e ficaram tão exaustos que pareciam alienígenas. Apesar disso, Sinbad exibe sua energia Sigma e promete dar-lhes a noite de suas vidas ao chegarem, mas elas o chamam de louco por achar que consegue. Depois que elas partem, Sinbad diz que as coisas em Artemira serão divertidas, mas Mistras implora para ele ensinar todas as suas táticas Rhys. Enquanto as garotas voam, a de cabelo curto fala como Sinbad é fofo, mas a de cabelo comprido e ranzinza diz que ele não tem chance de superar o grande platô para chegar a Artemira. Logo depois, a turma desce do barco e Mistras declara que superarão o platô por qualquer meio necessário. Então ele e Sinbad começam a correr na frente. Horas depois, as pernas de Sinbad começam a falhar, mas Jafar e Mistras não se abalam, pois treinaram por anos como guerreiros. Sinbad começa a resmungar que está cansado e não consegue mais seguir em frente, então grita para ele se recompor. Quando Rina se aproxima, Sinbad pede para ele o carregar, mas Rina já está tão exaurido que parece um viking desidratado e decide seguir em frente por sua esposa e filho. Logo chegam a um ponto onde a ponte está quebrada. Jafar prende sua lâmina de corda na rocha do outro lado e diz para todos o seguirem enquanto ele vai na frente. No entanto, Mistras está preocupado com Sinbad, mas Jafar garante que ficarão bem, pois Sinbad pode fazer qualquer coisa. Nesse momento, Sinbad ativa seu equipamento Jinn e tenta flutuar até a ilha. Jafar o impede com um choque e o lembra que o povo de Artemira não sabe nada sobre Djinns. Mais tarde naquela noite, o grupo acampa e continua avançando até chegar a Artemira. A primeira coisa que notam é que o povo da cidade fez buracos em uma rocha e construiu suas casas ali. Eles também observaram que o povo se locomove com pássaros gigantes desde o passado, e Sinbad se surpreende ao ver que até uma garota Tibi está montando um pássaro. Ele expressa seu desejo de explorar a área, mas Jafar o lembra que não estão ali a turismo, e sugere irem ao palácio. Mas todos percebem que cheiram pior que um fã típico de Boruto. Eles perguntam às moças por pousadas, mas elas dizem que não há nenhuma, pois seu reino nunca teve visitantes, e então ficam sobrecarregadas pela aura de cheiro ruim do grupo. Quando Jafar pergunta por um lugar para se lavarem, a moça sugere nadar no rio lá embaixo ou nas diversões de rua. Jafar sugere ir ao rio, mas Sinbad diz que deveriam ir às diversões de rua para se divertirem lá. Raina então menciona que as garotas estão todas trabalhando no país e diz que é um bom país com o qual precisam cooperar. Pouco depois, chegam ao palácio onde Sinbad se apresenta à rainha como o gerente da companhia de comércio de Sindria e diz que são uma empresa que viaja pelo mundo usando o Império Rin como país anfitrião. Quando ele pede permissão para negociar com o país delas, a rainha não diz nada em resposta. Então Jafar pergunta se algo está errado. De repente, uma moça passa e empurra a boneca que estava sentada no trono antes de se apresentar como Mira, a verdadeira rainha de Artemira. Ela explica que os testou porque muitos as subestimam por serem mulheres. Ela então menciona que a pessoa que fez o pedido delas era uma mulher. Então Jafar explica que Rumuru não pôde vir porque está ocupada cuidando do filho. No entanto, a rainha manda eles irem embora, pois não tem intenção de falar de negócios com homens. Mas Sinbad caminha até ela e garante que não a trairá. Ele então segura a mão dela e usa suas táticas Rhys habituais. Mas Mira diz que o jogo dele é lixo e aponta a lâmina para a garganta dele, ameaçando mostrar o que acontece no país delas quando desobedecem mulheres. De repente, as outras guardas o cercam e Mira percebe que Sinbad é um usuário de Jinn. Ela então toma a arma dele e comanda suas guardas para despojá-los de tudo o mais que tem. Logo depois, os homens estão nus na beira de um penhasco e elas jogam todos para baixo, exceto Rina, porque Mira e as garotas pretendem usar seu corpo grande como máquina de prazer pessoal.
Minutos depois, Sinbad e os outros aterrissam no fundo do penhasco, e os dois idiotas começam a brigar até Jafar lembrá-los que precisam cobrir suas partes íntimas. Eles usam algumas folhas para se cobrir e tentam subir de volta, mas as plantas de erva venenosa os impedem. Quando seus estômagos começam a roncar, Jafar lhes dá comida, mas Sinbad a devolve, dizendo que não quer que ele passe fome. Naquela noite, eles acordam e veem que 1000 cobras estão em cima deles. Depois de se separarem das cobras, Jafar pega uma, a rasga e pede para eles a comerem para ter força. E eles concordam porque não tem outra escolha. Nos dias seguintes, montam um acampamento lá e comem cobras para sobreviver. Um dia, Sinbad prepara algumas cobras para o jantar e sai para encontrar Jafar, que anuncia ter terminado de tecer tecido de cascas de árvores. Mr. Oz chega com um galho grande, alegando que ele veio parar na praia graças à chuva do outro dia. Então decidem almoçar e consertar a casa depois. Enquanto se banqueteiam com algumas cobras, Jafar reclama que está enjoando de carne de cobra. Sinbad lhe entrega salgema, mas ao dar mais carne a Mistras, Bro surta, perguntando por que se adaptam a essa vida de Flintstones. Quando ele pergunta o real motivo de estarem ali, Sinbad e Jafar têm a mesma ideia. Em uníssono dizem que é para sobreviver, o que o irrita mais. Ele os lembra que foram jogados no fundo do vale por irritarem a rainha, e precisam voltar vivos para enfrentá-la e estabelecer diplomacia em Artemira. Mas os idiotas voltam a comer carne de cobra. Sinbad então lhe conta como esqueceu seus velhos tempos, quando ele e sua família lutavam para sobreviver, pois agora come confortavelmente em Rim. Viver naquele vale o humilhou e o ajudou a apreciar muito mais a natureza. No entanto, Mistras se irrita com o discurso e diz que precisam encontrar um jeito de fugir dali. Naquela noite, Mistras anda sozinho pelo vale, pensando em sair do teatro para encontrar a moça que lhe prometeu Netflix e relaxar, e pisa em algo que o surpreende. Na manhã seguinte, Sinbad e Jafar se surpreendem ao ver carne fresca na frente da casa, e percebem que é carne de cordeiro. Quando perguntam a Mistras como foi parar ali, ele diz que a encontrou no chão enquanto passeava na noite anterior. E a dupla de idiotas começa a celebrar o fato de estarem se empanturrando de carne de cordeiro naquela noite. No entanto, Jafar diz que é suspeito, pois a carne foi colocada ali intencionalmente, mas Sinbad e Jafar já começaram a assá-la. Sinbad então nota um cristal estranho na carne e Jafar explica que são pedras preciosas, encontradas por toda aí da área. Mas ele as ignora porque não são comestíveis. Nesse ponto, Mistras desiste porque seus amigos idiotas se acostumaram demais a viver ali, mas Sinbad se aproxima e pede para ele mostrar onde encontrou a carne. Naquela noite, todos vão para o local e veem um monte de carne espalhada por toda a área, mas isso os surpreende, pois não estava lá à tarde. Sinbad então começa a juntar a carne para o jantar, mas Mistras o faz cair na real. E lembra que precisam focar em encontrar a verdade primeiro, pois a carne pode dar uma pista de como sair dali. Nesse momento, um pássaro grande aparece e pega um pedaço de carne, voando para longe. Enquanto tentam processar o que houve, outro pássaro grande surge e voa com a carne. Depois que os pássaros partem, eles percebem que levaram toda a carne. E Mistras começa a chorar, sentindo que perderam a pista para voltar à superfície. No entanto, Sinbad o lembra que sobreviveram até agora e diz que o destino está do lado deles. Na superfície, as mulheres juntam pedras preciosas e percebem que os pássaros estão coletando muito menos pedras que antes. Alguns homens com um visual peculiar que trabalham para elas reclamam que os pássaros não trouxeram carne suficiente, mas a moça diz que não é desculpa. Então, eles imploram até ela concordar em ajudá-los a descobrir algo. Naquela noite, Jafar está juntando toda a carne de cordeiro e Sinbad diz para ele empacotar tudo antes que os pássaros levem de novo. Mas Mistras se sente miserável, pois achou que Bro tinha um plano melhor quando disse que o destino estava do lado deles. Ele conclui que ficarão presos ali para sempre, mas Jafar diz para acreditar em Sinbad, pois ele com certeza tem um plano para tirá-los dali. De repente, pedaços gigantes de carne chegam, e Sinbad diz que estava esperando por eles, pois são os portadores do destino deles. Pouco depois, os pássaros gigantes soltam os grandes pedaços de carne na superfície com muitos cristais, e isso agrada a patroa. Então, ela ordena a seus homens que extraiam as pedras. Enquanto os homens as extraem, a carne de repente começa a se mover, e Sinbad salta de uma delas, o que faz os homens gritarem. Quando as mulheres olham para trás, veem que o trio da selva apareceu dos pedaços de carne, então elas fogem. Sinbad e a turma pegam roupas emprestadas dos homens e descobrem que os papéis de homens e mulheres são completamente invertidos em Artemira. Enquanto isso, Mira está em sua cama, admirando o véu pelo colar. Sinbad chega de repente e usa sua lábia característica para distraí-la, permitindo que ele pegue de volta seus vasos de metal. Isso a deixa tão irritada que ela pega seu vaso de metal e libera seu cérebro equipado com Jinn. Enquanto Jafar e Mistras correm para ajudar Sinbad, eles o veem lutando no ar com a rainha em suas formas equipadas com Jinn. Sinbad dispara um raio na rainha, mas Mirat o anula com um raio próprio, então ele muda para sua forma Jinn de véu. Quando a rainha tenta atacá-lo, ele desvia e dispara ataques de gelo, mas ela os anula e explica que seu cérebro tem 3 cabeças que controlam fogo,
raio e gelo. Ao ouvir isso, Mistras teme que Sinbad esteja frito, mas Jafar garante que Sinbad vencerá. Mira então lança Sinbad ao chão e libera um ataque super poderoso, que aparentemente o destrói. Sinbad aparece atrás dela, e Jafar explica a Mistras que Sinbad usa os verdadeiros poderes de Veil. Enquanto Mira tenta disparar o ataque final, Sinbad surge atrás dela, a golpeia e a avisa para não ferir seu país. Ela tenta atacá-lo de novo, mas ele se move rapidamente para trás dela. Jafar explica que o verdadeiro poder de Veil é a estagnação, que permite a Sinbad limitar o movimento do alvo. Mira tenta atacar Sinbad de novo, mas ele aparece atrás dela e a congela. No dia seguinte, um guarda chama Sinbad e os outros para ver a rainha, e Mistras teme que serão executados. Ao chegarem à sala do trono, vem Mira, com seus planos à mostra, recebendo uma massagem das damas. Ela afirma que não escaparão do que fizeram no dia anterior, mas admite que não sentia tanta emoção há muito tempo, pois Sinbad é o primeiro homem a derrotá-la. Sinbad admite que a noite anterior também foi inesquecível para ele. Mas o cérebro de Mistras fica sobrecarregado com a visão das bochechas reais de Mira, e ele desmaia com sangramento nasal. Pouco depois, Mira os informa que ela e Artemira estão oficialmente se unindo à Companhia de Comércio de Síndria, revelando ser a primeira vez que formam um contrato com uma empresa comercial. Ela disse que releu os termos do acordo comercial proposto por Sinbad, e não é um mau negócio. Então, ela enviará um diplomata de seu país à empresa dele e colaborará ao máximo para que seu reino também prospere. Sinbad a agradece e ela admite que não o quer como inimigo, pois ele se humilhou como mercador, apesar de ter poder para derrotar Goku. Quando ela pergunta sua verdadeira agenda, Sinbad diz que é seu dever, como recipiente real reconhecido por Jin, criar um mundo sem guerra e pede sua cooperação para isso. Ele explica que os vasos metálicos criarão uma nova onda de guerra que ameaçará o equilíbrio mundial. E para evitar isso, ele deve compartilhar ideologias com figuras poderosas como Mira e formar uma aliança. Quando ela pergunta se ele a está chamando para sua causa, ele confirma e revela que já se aliou ao chefe de Imuchak e a Darius, o rei cavaleiro de Sassan. Isso a choca, pois ela sabe que esses países baniram estrangeiros, mas Sinbad a surpreende ainda mais ao apresentar Mistras como filho de Darius, que viaja com eles como representante de Sassan. Mira afirma que Darius teria invadido países vizinhos para expandir seu território, pois o poder do vaso metálico torna a conquista de nações muito fácil. Ela então fala da lendária feiticeira de Rin, uma maga de 200 anos que se dedicou a apoiar a prosperidade do Império Rin. Por isso, ela é chamada de Mad lendária. Ao ouvir isso, Mistras pergunta o que é um Mad. Mira explica que são seres que surgem na história para guiar a vida de muitos e iluminar o mundo. São grandes feiticeiros da criação com um chamado especial como seletores do rei. Os Magi possuem poderes além da compreensão humana. E com um aceno de sua varinha, podem criar uma torre onde o poder do rei é armazenado. Podem guiar o escolhido como rei, e as masmorras que surgem pelo mundo são simplesmente torres que eles criaram. Ao ouvir isso, Sinbad percebe que Yunnan é um Mag, e quando ele pergunta a Mira que tipo de pessoa é um Mag, ela os descreve como seres abençoados pelo Rook. Isso confunde Sinbad. Então ela explica que Rook são nascentes de vida que fluem pelo mundo. E como os Magi são abençoados pelo Rook, são a personificação da vontade do mundo. Ela então afirma que Sinbad é o primeiro homem que ela aprovou e concorda em se aliar a ele. Depois, o grupo está relaxando quando a paixão de Mistras chega e os elogia por sobreviverem ao vale. Mistras corre para pedir sua recompensa, mas ela destrói seu espírito revelando que ela e suas garotas se divertiram muito com o corpo de Rena. Depois que ela o libera, Mistras reclama que Rena desafiou o código de irmãos ao conquistar sua paixão antes dele, mas Sinbad explica que estava fora de seu controle e o convida a explorar o distrito da Luz Vermelha. Pouco depois, chegam a uma casa de prazer no distrito da Luz Vermelha, esperando por algumas beldades para acalmar os nervos. Mas o dono lhes apresenta uns homens musculosos, mais fortes que Shrek. No dia seguinte, uma garota se apresenta como Parsin, a diplomata que se juntará à equipe em nome da rainha, e Mira aparece para se despedir. Ela os apresenta às filhas e diz a Sinbad que pretende deixar uma delas sob seus cuidados para que aprenda sobre política e diplomacia. Uma delas de repente agarra a roupa de Sinbad, e Mira a apresenta como Paste, a mais forte entre as outras, e dá a Sinbad uma pena especial de presente. Alguns dias depois, eles retornam à sua empresa comercial, e Sinbad agradece a Vital por manter tudo em ordem em sua ausência. Ele então dá uma festa onde apresenta todos os novos membros e declara que a Companhia de Comércio Síndria continuará a expandir até se tornar a principal empresa de comércio de Rin. Mais tarde, Sinbad se encontra com Jafar e Rina e diz que só chegou tão longe por causa de todos que o apoiaram. Ele então afirma que pode ver claramente tudo o que vai acontecer no futuro e declara que mudará o mundo com seus poderes. Fim do vídeo. Sinbad vai mudar o mundo? Diga-nos nos comentários. Quer mais resumos de animes assim? Inscreva-se e veja o vídeo na tela.